E aí, meu povo? E aí, gente? Tudo bem? Chegando aqui para a live. Estamos ao vivo para todo o planeta Terra. Tá aparecendo uns bagulho aqui que eu não quero. Crie uma sala. Eu não quero criar sala. Me deixa em paz. Tá bom, gerencie seu vídeo, veja quem tá assistindo. Tá bom, me deixa Instagram. Pronto, agora sim, vendo as pessoas que estão aí. Boa noite, meu povo. Eu já vou chamar o Fer pra gente, porque a gente tem muita coisa pra falar, né? Então não quero perder tempo. Então já vou chamar. Vamos lá, vamos ver onde que eu faço isso, que era tudo os bagulho que eu pulei, né? Aqui, convidar para participar. Deixa eu achar o Fer aqui. Ixi, não tá dando para convidar ele. Porque ele tá pelo... Fer, se você estiver me assistindo, eu não consigo te convidar porque você tem que entrar pelo celular mesmo, tá? Então vou fazer uma sala aqui enquanto você troca aí. E aí? E aí, Blan? Fer, você me ouviu? Eu tento te convidar e não consigo, porque você tem que estar mesmo pelo celular, tá? Vou esperar aí você ficar disponível. Fernando. Fer, não dá. Tem que ser pelo celular, tá? A gente vai conversar hoje, então, né, gente? Como vocês já devem saber, eu pedi ajuda do Fer para conversar um pouquinho como que é essa história do vestibulando que tá prestando vestibular de novo, né? Às vezes eu sinto isso assim quando eu tô dando aula e eu vejo alguém que eu sei que já assistiu essa aula minha no ano passado, né? E eu fico pensando, será que não é chato ver tudo de novo, né? Como é que faz? Como é que tá a cabeça dessa galera e tal? Então, resolvi pedir ajuda pro Fer e a gente vai bater um papo aqui. A gente vai bater um papo sobre isso. Eu só vou esperar para ver se o Fer aceita. E é isso. Fui lá pedir ajuda e eu acho que vai ser um papo muito legal e que pode ajudar muito vocês. E é isso. Só tô esperando aqui o Fer. Fer, já convidei, Fer. Já te convidei. Será? Não deu certo? Só uns probleminhas técnicos aí, gente. Até o Fer conseguir entrar. Deixa eu ver se eu consigo mandar uma mensagem para ele no WhatsApp. Voltei. Vamos ver se agora vai. Fer, convidar. Convidei. Agora vamos ver se ele aceita. Me aceita aí, Fer. Enquanto isso, conta aí pra mim, gente. Vocês estão bem? Fernando, aqui. Ok, acho que agora vai, hein? Em alguns instantes. Sempre assim, começo de live, né, gente? Essa coisa da pessoa tá entrando, espera, não entra, não entra. É sempre assim o começo. Já aceitei aqui, Fer. Não sei agora o que o Instagram quer de nós. Vamos lá, Instagram, que nós temos muita coisa para falar. Já aceitei 3 vezes. Será que o problema é esse? Que eu aceitei 3 vezes? Vamos lá, mas como eu estava dizendo, é sempre assim, esses começos de live, de... Ixi, deu, o Fernando não pôde participar, Fer. Caralho, hein? Tá difícil, gente, mas nós vamos conseguir. Relaxa, tô convidando ele de novo e vamos ver o que acontece agora. Uma hora vai dar certo. Olá, Aê! que terrível esse negócio que não vai. Começo de live é sempre assim, fica esse suspense, vai dar certo, não vai dar certo? Oxe, tudo bom, Ju? Boa noite, Fê, você tá bem aí? Boa noite, tudo bem, tô ótimo, e você? Friozinho, né? Ó, preguiça.
Eu tô até com calor aqui, que eu já tô na paulada do trabalho, né? Então eu tô É. quente. Eu cheguei Tudo de Pira, certo? ainda dei uma baixada, mas já tô com frio de novo. Bom, sem mais delongas, porque a gente tem muita coisa para falar, né? Eu Vamos vou lá. pedir para você se apresentar, porque como esse vídeo vai depois vai estar aqui, e alguém pode ser que alguém caia nele que não viu. Quem é você, Fer? E como que você pode nos ajudar hoje? Tá bom. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer, Ju, pelo convite. Falei para você que é uma lisonja, né? É a primeira vez que a gente trabalha juntos, né? É Que eu e a verdade. Juliana, a gente se conhece de outros carnavais, né? A Juliana, veja bem. Juliana, né? Agora a Ju é outra pessoa. Então, quero te agradecer e agradecer o pessoal que está na sala, tá? Espero que a gente possa conversar. Olha, a Rita entrou na sala, que legal. Tem gente conhecida aí, que bacana, bacana mesmo. Então, eu vou dizer um pouquinho, né, quem eu sou, da onde venho. Não vou dar conta de tudo, porque eu já fiz um monte de coisa nessa vida, que eu estou ficando velho. É, e contar um pouquinho, a partir do pedido que a Ju me fez, eu estabeleci algumas linhas gerais assim para a gente conversar hoje, mas no final das contas é mais uma troca de experiências. Eu vou contar um pouco do que eu já vivi desse universo de trabalho com cursinho, tá? Então, assim, em linhas gerais, eu sou Fernando Cordovil, eu sou psicólogo, sou filho da PUC de Campinas, né? Já fiz algumas especializações aí, umas pós-graduações, aí fiz mestrado e doutorado lá na Faculdade de Educação da Unicamp e tenho uma trajetória, ela é bilateral assim na psicologia, porque desde que eu me formei eu sempre trabalhei em consultório e sempre trabalhei em escola. Então eu tenho acho que uns 26 anos aí de os dois pés nas duas áreas, um pé em cada área, por assim dizer, né? E um pouco da minha experiência com vestibulandos também passa pela área clínica, porque acabou, em virtude desse contato grande com escolas, muitos alunos me procuravam, muitos pais de alunos também me procuravam na clínica, tá? Então, acho que está de bom tamanho. Depois, se vocês tiverem O mais currículo a gente perguntas, manda depois, se alguém quiser. se precisar, a gente manda o Lattes aí, né? O Lattes é meio chato, né? Mas ele tá em dia, tá? Ele tá Tá atualizado, ótimo. tá? Então, a Ju escreveu lá no post, né? Ela escreveu alguma coisa do tipo: de onde tirar forças, né? Como é que a gente volta a estudar? Quando eu li esse como, eu fiquei pensando assim, bom, o como ele é muito específico, né? Eu fiquei um pouco receoso, porque a ideia não é dividir com vocês uma receita que vai funcionar para vocês passarem no vestibular. Em linhas gerais, dividir um pouco dessas experiências e eu entendo que cada um de vocês vai conseguir levar aquilo que lhe serve e aquilo que não serve joga fora, sem problema nenhum. Eu costumo dizer que eu não sou dono de verdade nenhuma, então fiquem à vontade para discordar. Se a gente tivesse mais tempo ou se a gente tiver futuramente, aí a gente vê, né, Ju, o que, que a gente pode fazer de, Sim. quem sabe, fazer uma roda de conversa virtual e, poxa, então, né, acho que tem formas e formas da gente poder ajudar essa... É uma população específica e muito sofredora em virtude de uma palavra que é bem ruim de usar, mas eu acho que não tem muito eufemismo, né? É a repetição. Quando a gente repetir coisas boas é legal e a gente nem dá esse nome, né? Quando a gente, geralmente, parece uma experiência nova, né? Quando a gente repete alguma coisa ruim, dá esse caldo triste, de fracasso, e aí essa vertente de sucesso e fracasso, enfim. Então, a primeira coisa é essa, de uma divisão de experiências, tá? Um relato, e também essa ausência de receita, tá? Bom,
eu quero dividir com vocês uma experiência minha para início de conversa, que assim, eu também já fracassei, tá? Então eu acho que é importante Todos a nós. gente. É porque eu sei que isso é velado, né? Isso não se publica geralmente, né? Não está nos livros. Quando a gente publica, acho que nas humanas tem um pouco mais. Olha, eu estava fazendo uma pesquisa, deu errado isso aqui na metodologia. Mas nas exatas e nas biológicas, acho que eles nem aceitam, lá não passa pelo crivo dos sensores para você publicar. Então é importante eu dizer para vocês que, por exemplo, para eu ingressar no mestrado, eu entrei na terceira vez, tá? Então, assim, eu sei o que é tomar pau, né? É, isso para dar uma conotação que é mesmo empática mesmo, né? Eu sei como é triste, e essa experiência do mestrado para mim foi bastante angustiante, é, e ela acaba abordando uma das vertentes que eu vou comentar para vocês, que é o aspecto emocional. A outra vertente é o aspecto cognitivo e o desenvolvimento de competências e habilidades, tá? E esses dois elementos, eles vão caminhar juntos. Uma coisa é inseparável da outra. A minha separação aqui vai ser meramente didática, tá? E eu fiquei pensando também naquela música da Tulipa Ruiz, né? Quando ela começa dizendo lá, né? Vou ficar mais um pouquinho para ver se eu aprendo alguma coisa nessa parte do caminho, né? Que eu estou fazendo aqui ainda, né? No segundo ano do cursinho, no terceiro ano, às vezes no quarto, às vezes no quinto, né? Será que eu tenho alguma coisa ainda para aprender nessa parte do caminho? Tudo me leva a crer que sim. Deve ter alguma coisa que me põe aqui que eu ainda não fiz, né? Alguma coisa deve estar faltando. E a ideia principal é a gente refletir sobre isso. O que será que está faltando? E aí vem a singularidade de cada um, né? Pode ser que esteja faltando disciplina, né? Eu já abominei essa palavra na minha vida, mas depois eu me tornei um disciplinado. Se deixar é chato pra caramba, né? E hoje eu dou importância para ela. Ou a disciplina é excessiva, e isso atrapalha, me tira o sono, né? E eu não tenho prazer, não tenho lazer, não tenho atividade física, não como direito, não durmo direito, eu só estudo, né? Tá faltando carinho, afeto e atenção, pessoas compreensivas ao meu lado, né? Tá faltando leitura, tá faltando algum elemento específico de alguma disciplina específica, né? Então, o que está faltando, o que está acontecendo que não está rolando de eu ingressar, né? Isso para além das relações de candidato vaga e etc. Tá? Já estou considerando que tem gente que está brigando com muita gente aí, tá? Então, acho que a pergunta geral mais ou menos é essa, né? O que Posso te entender o que. interromper um minuto? Claro, claro. Já interrompendo? Me É, interrompa. eu fico pensando também que a gente não pode esquecer em que medida esses 2 últimos anos de pandemia também afetaram muito essa galera, né? Aula online, aula em casa, outro esquema, gente que não tinha condições de estudar em casa porque não tem um quarto só para si. Eu acho que isso também é uma coisa que a gente não pode esquecer, que é do contexto de agora, né? Fico pensando em que medida a pandemia também tem uma parcela de culpa nessa, enfim, nessa situação, né? Imagino que grande, mas não sei. Não é tipo assim, desculpa, é que de fato, meu, ferrou pra muita gente, né? Então, esse aspecto da pandemia, ele vai entrar na variável ambiente. Ambiente, Tá. contexto social, né, elementos socioambientais, né, tem os socioemocionais e tem os socioambientais também. Né? Então, por exemplo, não ter acesso à internet ou ter acesso só pelo celular para estudar. Né? E aí entra também um outro elemento que é estrutural, que é dinheiro. Né? Tem gente que vai ter um Mac desse tamanho com uma tela, né, só para si, e tem gente que vai ter que dividir o celular. Então, esse elemento também é importante. Né? Não dá para. Tem gente que pegou Covid. Tá, Tem gente que tem uma perdeu pessoa parentes, enfim. triste.
triste demais, né? Então, tem pessoas, estou atendendo pacientes que têm gaps de memória em virtude da Covid. Está tendo um estudo que está sendo desenvolvido, inclusive na Unicamp, sobre isso. Então, todos esses elementos contribuem e essa reflexão também vai abordar isso, Ju, né? Acho que essa, Tá, também. então, até para gente se chibatar menos. Pô, mas peraí, teve um problema aí que é uma variável fora de mim, né? Então, às vezes, a gente fica se punindo por coisas que escapam do nosso controle. Eu vou dizer algumas aqui para a gente avaliar aquelas em que nós podemos ter um pouco mais de controle. Tem algumas que nós não temos. Nós não temos, infelizmente. Por exemplo, nós não temos controle sobre o número de vagas. Isso é determinado. Né? Parece óbvio, mas às vezes a gente fica assim, então, mas só entra 100 lá e aí, você, como é que vai? Né? Nossa, eu era o 101º. Então, né? E aí faltou pouquinho. E aí, no caso da falta da pergunta que eu coloquei agora há pouco, esse pouquinho a gente precisa olhar para ele. Às vezes faltou muito pouco, tá? Bom, então vamos lá. Voltando para aquela, né, eu vou fazer colocar várias interrogações. Né? O que eu estou fazendo aqui no cursinho de novo? Né? É uma escolha minha? Para mim, esse é um ponto de partida. Né? Então, é uma escolha minha estar aqui conversando com a Ju e os convidados? É uma escolha minha. Né? Às vezes nós somos escolhidos pela família para fazer determinado curso. A gente precisa ter isso em mente. E às vezes nós tomamos essa escolha como nossa e eu não vejo absolutamente problema nenhum. Só que às vezes eu vivo um conflito porque aquela escolha não é realmente minha, mas para ser aceito no grupo, no clã, eu tomo aquela escolha que é do outro. E aí vou lá eu fazer cursinho. Esse já pode ser um problema. Se por acaso eu tenho clareza que estar no cursinho pela 4ª vez é uma escolha minha, eu preciso assumir essa escolha no melhor sentido sartriano da palavra. Tá? O Sartre, para mim, que é o mestre da escolha na filosofia, ele vai falar, olha, a gente precisa ser responsável pelas nossas ações. Então, eu vou fazer o 4º ano? Vou. Tá bom. Que jeito? Do melhor jeito possível. Porque senão, eu começo não assumindo a minha escolha e aí eu começo a dar o que o próprio Sartre vai chamar lá de má fé, né? Ah, não, né? Foi Deus que não quis que eu entrasse. Ele dá exemplo religioso, não sou eu, tá? Ele mesmo que dá, né? Ah, foi por causa da pandemia. Pode ser, a pandemia entra aí Não também. era minha hora. Não era minha hora. E aí começa. Má fé é um sentido de desculpa mesmo. Eu começo a dar desculpa para mim mesmo. Vai funcionar como um mecanismo de defesa. Ou eu vou assumir. Né? Quando eu tomei pau pela 2ª vez no mestrado, eu quero retomar essa história, porque eu fiz birra. Eu fiz birra para mim mesmo. Né? E aí eu criei um mecanismo de defesa em que eu não assumi o meu fracasso. Não assumia, porque ia ser doloroso assumir o fracasso. Eu escrevi um projeto que não cabia naquela linha de pesquisa. Erro crasso, erro básico, mas eu não tive orientação e acabou que eu não entrei. E aí eu me afastei do grupo de pesquisa por um bom tempo, uns meses. Não queria nem passar perto da Unicamp, como defesa. E demorou para eu aceitar que, Fernando, você não quer fazer mestrado mesmo? Você não quer seguir carreira acadêmica? Quero, tal. Então, que tal calçar as sandálias da humildade e aceitar que você não sabe, cara, como é que escreve um projeto para essa área, você vai ter que... E fui eu, do zero, e bati na porta de uma professora, pedi ajuda, posso fazer disciplina como ouvinte? Comecei do zero. Eu trabalhava já com educação, mas eu não tinha leituras específicas da educação aprofundadas. Eu tinha mais da psicologia, eu mudei de área. E aí fui lá ler o que é educação. Comecei aquela coleçãozinha, e aí até a filosofia da educação demorou. Tá? E na próxima vez eu consegui entrar. Tá? Então, tem
esse aspecto de assumir a responsabilidade pela escolha de estar no cursinho, seja lá por qual vez for, para mim ele é o primeiro, fundamental, tá? Eu vou começar agora contando um pouquinho sobre competência, né? Competência, quando a gente fala de competência e competência em relação ao vestibular, eu vejo que nós vamos ter que falar de várias competências, né? Competência, aí, segundo um autor da educação, que é o Perrenot, ele fala que é a capacidade de a gente conseguir mobilizar um monte de coisa, um conjunto de conhecimentos, habilidades e também de atitudes para enfrentar determinadas situações, como, por exemplo, é o vestibular, né? Esse conjunto, eu imagino que a gente vai conseguir pensar assim, para fazer a prova de redação. A prova de redação vai exigir competência, enquanto habilidade de interpretar, de ler, de sintetizar ideias, de contradizer. Então, esses elementos, eu podia fazer uma lista aqui de 30, a Ju vai me ajudar e falar um monte delas, das habilidades. Esse conjunto de habilidades vai gerar uma competência geral para fazer a prova de redação. Tá? A prova de matemática provavelmente vai exigir uma competência com as suas habilidades específicas e assim sucessivamente. Ou seja, é bastante coisa. Tá? Fora que nós vamos ter que pensar em competências gerais, né? Ou então até uma habilidade, gerenciamento do tempo. Em quanto tempo eu faço cada questão? Eu faço primeiro a redação, eu faço depois as questões, né? Então, vai exigir um planejamento, que é interessante, como todo planejamento, a gente comece por ele, tá? Nossa, Fernando, eu não sei planejar. O que eu não sei, Ju, é assim, você que está com contato, né, no dia a dia, eu estava no ensino superior até janeiro, e eu estou distante um pouquinho de cursinho nos últimos anos. Eu fiquei 20 anos trabalhando em cursinho. O que eu fico me perguntando é se as escolas estão colocando alguém para colaborar nesse planejamento e nessa avaliação também. No que deu errado? No cursinho em que eu trabalho atualmente, a gente tem sim isso, né? Tem esse acompanhamento, o aluno marca um horário, vai lá, e a pessoa que vai, inclusive, ajudá-lo a Ótimo. planejar e tudo. Mas a gente tem que imaginar também que esse vídeo aqui vai para o YouTube e eu tô falando com pessoas que eu não conheço, de realidades que eu não conheço. De gente que estuda sozinho, que nem cursinho faz, de gente que estuda por conta, de gente que estuda no cursinho, mas que não tem isso. Então, na realidade, com quem eu trabalho hoje tem. Mas tem muita gente que também não tem, né? Então, Porque, às vezes, a dificuldade é até para fazer essa reflexão que eu estou propondo. Né? Nossa, mas eu vou pensar no quê? Eu vou dar alguns parâmetros aqui de acordo com a minha experiência. Se tiver alguém para te ajudar, pode ser alguém mais velho, pode ser alguém de casa, pode ser, mas em casa é difícil. Não, procura alguém de fora, procura alguém da escola, né? eu sei Fale que você vai conosco aqui falar. depois, né? Eu, Adiciona a gente e a gente vai conversando, tá? Fala, Ju, eu sei que desculpa. você vai falar de comparação, mas um amigo que passou no vestibular é alguém que pode me ajudar ou não? Se for uma pessoa disponível nesse sentido, e se a relação for boa e saudável, se esse aluno não for snob, né? Ou se eu não achar o meu amigo snob, Tá, ele fala, olha, se quiser me ajuda, né? E se não tiver essa comparação também, né? Ajuda é tá, ajuda, né? E ajuda inicial às vezes, é na reflexão, tá? O que aconteceu? Né? Muitos alunos marcavam hora comigo, por exemplo, e eu perguntava assim, tá, o que deu errado? A pessoa falava assim, eu não sei. Eu falei, bom, então você tem o gabarito da sua prova? Ah, eu tenho o gabarito. Eu falei, você já viu o que você acertou, o que você errou? Isso, para mim, já oferece um material gigantesco de avaliação. Você tem lá 90 questões, você acertou 50.
né? Você errou 40. Em que áreas e em quais temas? Né? Ah, mas aí eu vou focar nessas áreas e nesses temas? Não, não necessariamente. Alguns sim, vai depender. Né? Algumas áreas a gente domina com uma habilidade muito grande, outras a gente sente uma fragilidade histórica e vai ter que enfatizar. Mas esse processo, às vezes é quantitativo mesmo, já ajuda. Né? Se vocês tiverem as soluções ou as correções de redação, né? A professora como a Juliana pode ajudar. Olha, tá aqui, né? Eu coloquei aqui no meu esqueminha uma analogia bem simplória, né? Porque acho que não dá para comparar com o vestibular, né? Mas, por exemplo, eu toco violão, toco guitarra. E desde que eu comecei a tocar, eu lembro que eu tinha uns 15 anos, eu queria tocar Sampa, do Caetano Veloso. E era uma música com 45 acordes. Eu olhava e falava, eu nunca toquei uma música dessa, né? Quarenta E e eu cinco tava... você tá inventando um número aleatório ou é 45 mesmo que você gravou? É aleatório. Tá bom. Mas é bastante. Eu não sei quantos acordes, mas era um monte, né? Tudo aranha, Tá. tem um monte de coisa lá difícil, né? E eu lembro que eu fiquei um mês em casa de férias, eu estava sem aula e sem trabalho, fiquei um mês, e em um mês eu consegui tirar aquela música. Depois desse um mês, eu percebi que em algumas passagens específicas eu tinha que ficar mais. Se você já fez balé, provavelmente você faz determinados passos e a professora vai dizer, corrija aqui. Olha aqui, é o grau, são 2 centímetros. Olha o seu pescoço, é um dedo, tá? Então, para alguns de vocês, provavelmente, aquilo que é para ser corrigido vai ser de uma especificidade muito grande. Para outros vai ser ainda bastante geral. Eu dei um exemplo aí, de 90 você acertou 50. Pô, metade da prova, né, tá faltando um chão aí para chegar, vamos pensar num 70, num 75, né, dependendo da prova e dependendo do curso também, estou levando em consideração isso, tá? Mas o volume de trabalho, ele vai variar de acordo com essa reflexão inicial e com essa avaliação inicial, né? Em relação a esses aspectos cognitivos, que dizem respeito a desenvolvimento de habilidades para resolução de questões, me parece que é um instrumento valioso a gente conseguir identificar em quais áreas nós temos problemas. E dentro dessas áreas, quais os temas que nós temos problemas. E enfrentá-los, né? E aí vai ter que haver uma dedicação maior mesmo, né? A equação do segundo grau. Logaritmo. Você que falar de matemática já deixa a gente... depois eu vou falar disso, tá? Esse negócio de deixar o cabelo em pé, tá? Mas para mim esse enfrentamento. Nossa, eu não sei, é terrível. Né? Nossa, fazer supino na academia, você não quer que o peito cresça? É trabalho. É trabalho. No pain, Né? no gain. No pain, no gain. Eu tenho uma paciente que fala para minha professora, ela fala assim, é método bunda, senta e estuda. Né? Então, não tem muito jeito, tá? Mas antes de mais nada, esse processo de avaliação bem específico. Vocês podem começar a se organizar, então, por exemplo, divide lá, pega uma folha de sulfite, por exemplo, né, e coloca lá matemática, ou então, melhor, uma folha de sulfite para cada, né? Matemática, química, inglês, redação, né? E o que não deu certo? O que não está dando certo? O que eu preciso aprender mais? E o que está dando certo? Dá para a gente categorizar aí o que está ótimo, o que está regular e o que está ruim, né? E fazer um mapeamento específico. Fernando, mas isso vai dar trabalho. Vai te poupar trabalho, tá? Todo o planejamento vai te poupar trabalho. Tá? Todo. Se ele for bem feito, ele vai te poupar trabalho. Então, isso não é perda de tempo, é ganho. Tá? Porque você vai ter uma ênfase, né, específica. Então, nossa, mas vou fazer agora em maio. Tempos atrás, eu não sei se tem ainda hoje, mas tinha turmas de maio no cursinho. Eu vou começar agora. Tem maio, tem intensivo. Ô, Fer, eu tava com uma dúvida aqui, e vocês podem mandar dúvida, tá, gente? Mandar aqui no
na live, né? Se tiver alguma dúvida específica pro Fer. Mas eu fiquei pensando assim, por exemplo, sei lá, tipo, ai, tá, história, eu sou muito boa, eu arraso história eu acertei quase tudo, não foi meu problema. Então, esse ano eu devo não estudar história, eu posso largar história. Eu fico pensando nisso, sabe? Eu não sei se isso passa na cabeça dos meninos. Ai, meu problema é física, então eu vou largar a história, mas daí eu posso criar um buraco lá, né? Então, é por isso que vale sempre fazer algum tipo de revisão um pouco mais próxima. Esse largar vai depender do grau de segurança que você tem. Né? Eu vejo que é importante, porque às vezes a gente larga de um ano para o outro e é muito tempo que passa. Então, fazer uma revisão mais modesta, né? Ela pode ser mais modesta. Né? Então, se, por exemplo, tem gente que tem domínio da língua inglesa, né, pé nas costas. Né? E ok. Né? Vai revisar o quê? Fica até difícil saber o que vai revisar. Né? Em outras áreas específicas, talvez valha que, nossa, a história faz um ano que eu não vejo lá, eu gabaritei no ano passado, mas agora. Né? Ou então, isso pode ter até a ver com o nível de atenção que nós damos para determinadas aulas no cursinho. Né? Não, tem gente Já que não teve. assiste. Eu não vou assistir aula de Exato. história porque história eu sou bom. Então, eu lembro de vários casos de alunos de eu entrar em acordo com a coordenação em que o aluno tinha autorização para não assistir. Porque estava garantido, estava tranquilo para ele e ele abria mão daquele tempo para priorizar, para ele ia para a sala de estudos e ficava. Tá? Então, isso também faz parte dessa avaliação. Tá? Agora, dar uma revisadinha lá e não ficar tão salto alto, acho que é de bom grado também em algum momento, principalmente pela questão temporal envolvendo memória, tá? Em Tá. determinados temas que tem conteúdos como Detalhes. biologia, por exemplo, tem muito conceito, muito nome, né? História, se bem que história e geografia hoje já não tem muito essa questão de memorização, mais raciocínio, mas em alguns elementos podem colaborar nesse sentido, sim, tá? Então, essa avaliação geral, eu acho que é o primeiro passo. Ah, o que eu vou chamar aqui de análise de provas e itens, tá? Isso vale, como eu já enfatizei, tanto para aqueles alunos que têm uma gama bastante genérica de falhas, vamos dizer assim, ou habilidades a serem adquiridas, quanto para aqueles que têm aspectos específicos. E aí, aqueles que têm, por exemplo, gente que está prestando medicina e faltaram 2 pontos para a nota de corte. Né? E aí ele vai poder trabalhar melhor nessas especificidades também. E nesse caso não vai dar para perder muito de vista, porque ele vai ter que continuar dando conta das outras áreas com um rendimento altamente satisfatório, porque o curso requer. Tá? Então, tem em mãos as provas antigas, tem em mãos gabaritos, realizar, que eu já vi de aluno não fazer simulado, eu nunca entendi isso. Falar, o cara não vai fazer simulado? Você não vai treinar? Vai treinar! Vai treinar porque o simulado ele tem uma vantagem muito grande. Ele constrói o teatro, ele constrói a cena. Né? Então, assim, para vocês terem uma ideia, né? Eu falei para a Ju, Ju, eu tô aqui treinando hoje, dando uma. Eu treinei essa fala, né? Fiquei falando para a parede. Eu costumo fazer isso. Funciona. Para eu fazer igual? Não. Para eu me sentir à vontade, me sentir seguro, repensar, nossa, faltou isso. Encontrei um monte de coisa hoje que eu queria colocar, incrementei. Hoje à tarde fiz isso. Né? Já tinha feito anteontem, fiz hoje de novo. Né? O cara não vai treinar simulado. É lá que ele pode errar, é lá que ele vai poder. Nossa, falhou. Não. Leva a sério o simulado, leva a barrinha de cereal, sua garrafinha d'água, cumpra o horário. Né? Então, toda a cena social está ali à disposição. Mas eu não quero. Faz em casa. Vai treinar simulado em casa? Faça a mesma coisa. Tranca o quarto, só sai para ir ao banheiro, marca o horário, né? Começa, cronometra. Então, assim, tem uma série de circunstâncias práticas que podem ser executadas sem muito recurso, com o material que você tem em casa. Né? E se a escola oferece, não abra mão. Aproveite.
Aproveita. Isso faz parte de um capital, né? Você está investindo, né? É seu tempo. Ai, mas é sábado. Sorry. Né? Quantos sábados, né? Enfim, não vou aqui falar dos meus sábados nessa vida, mas já fiquei muitos sábados Como estudando se você diante, tivesse né? uma coisa muito mais interessante para fazer no sábado, que só quer ficar em casa fazendo nada, né? É, exato. Né? Bom, o que mais? Eventualmente, a gente vai ter que se deparar com alguns, eu chamei de recuos importantes. Né? Então, por exemplo, se eu não estou conseguindo entender determinado assunto, eventualmente é possível que aconteça de eu perceber que eu não entendo esse assunto porque me falta um anterior. E eu vou ter que recuar. O que eu já vi de aluno de cursinho não saber resolver uma determinada equação porque ele não sabe multiplicação de fração, matemática básica. Nossa, Fernando, mas eu vou ter que voltar para a quarta série. Sandálias da humildade. O que nós vamos fazer? Ah, mas é perda de tempo. Não, não. Vai te dar solidez para justamente você não vai conseguir. Tá? E assim por diante. Tá? Eu não vou ficar dando exemplos de área Uhum. por área, porque no nosso tempo não vai permitir. Tá? Outro cuidado que eu coloquei aqui é a gente conseguir estabelecer alguma ordem nas provas que você vai. Né? Assim, o que eu vou prestar? Ah, eu vou prestar 12 vestibulares mesmo. Você tem certeza? Escolha suas provas. Né? Essa escolha ela tem a ver com um elemento até mais amplo, que a gente chama de projeto de vida. Ah, eu vou morar no Paraná. Eu vou prestar a Federal do Rio Grande do Sul. Né? Eu vou prestar Tocantins. Então, e aí entram também especificidades por provas. Né? A gente sabe que no Paraná e no Rio Grande do Sul, as provas de geografia e história têm conteúdos da história do Rio Grande do Sul, de geografia, né? Enfim, tem A lista de aspectos. livros é A, outra. lis- a lista de livros é outra, e por aí vai. Então, considerar esse conjunto por prova também é fundamental para o planejamento e para a avaliação, tá? Eu ainda não saí desse eixo da avaliação e da reflexão, tá? Que mais? A gente precisa tomar um certo cuidado, né, com aqueles alunos, eu não quero patologizar, tá? Mas com aqueles perfis, até porque eu me identifico, por isso que eu não quero aquelas pessoas perfeccionistas. Ah, os Né? virginianos de plantão. E aí a gente fica obcecado de fazer tudo lindo e maravilhoso, né? Então tem gente que quer estudar tudo na mesma quantidade e não sabe fazer isso que eu estou falando e vai ter dificuldade de dinamizar e flexibilizar o próprio tempo e o próprio rendimento para enfatizar mais ou menos determinada disciplina. Né? Mas é importante. É importante que a gente experimente fazer um pouco, porque é simplesmente porque não dá tempo. Não dá. Né? Não dá tempo para tudo. Então, não dá mesmo. Né? Eu sei que não vai dar tempo de eu fazer tudo que eu quero nessa vida. Lamento profundamente por isso. Eu vou ter que escolher. Eu vou ter que priorizar. E eu vou ter que trabalhar com perdas. Né? Aquilo que eu ganho precisa valer muito. E aquilo que eu perco, eu vou ter que reescalonar no âmbito das prioridades, no âmbito em outros momentos, tá? Se couber. Querer fazer tudo lindo e maravilhoso, com perfeição, vai ser bastante difícil, bastante difícil. Ju, eu vou entrar agora no âmbito mais emocional. Não sei se você quer fazer algum comentário, se tem alguma pergunta aí. Pergunta não temos, eu só quero fazer o comentário que é o que eu posso ajudar, que é especificamente falando com relação aos livros, que é uma pergunta que os alunos me fazem muito. Eu já li os livros ano passado, eu tenho que ler de novo? A minha resposta vai ser sempre sim. Porque, como eu já disse algumas vezes, inclusive aqui no Instagram, no canal também, cada leitura que você faz da obra te beneficia mais, né? Eu, por exemplo, falo de Angústia, que é o livro que eu já li 3 vezes, e cada vez que eu li, eu peguei coisas que eu não tinha lido ainda.
Então Uhum. você vai, mas eu vou reler, você vai reler. Você vai reler. Ai, mas eu li, eu entendi tudo. A gente nunca entende tudo. Eu já li Memórias Póstumas de Brás Cubas umas 5 vezes. E se eu for ler pela sexta vez, vai ter coisa que eu falo, nossa, eu não tinha pegado isso. Ou não lembrava disso. Então eu acho sim importante reler tudo, considerando que você vai poder fazer uma leitura até mais rápida. Se você já leu, eu não estou falando resuminho. Ah, eu vi o resumo, eu estudei. Não. Se você leu mesmo o livro e você entendeu como ele funciona, você já sabe a trama, você já sabe o plot ali, você já sabe o que vai acontecer. Então você vai passar mais rápido por isso e vai começar a pegar detalhes que você não pegou na primeira leitura. Então, com relação à literatura, o que eu posso te dizer para você que pergunta, eu já li tudo ano passado, eu preciso ler de novo esse ano? Minha resposta é sim, só vai te trazer benefícios. Então, sim, leia tudo de novo. Pronto, Fer, manda bala no emocional que eu estou curiosa. É quando a repetição não é repetição, né? Hum, Ela é o novo, ela né? acrescenta, né? Exato, né? É, enquanto, assim, aspectos emocionais dessa experiência com essa população, eu acho que o que mais me marca são as histórias de ansiedade. E aí, eu, eu penso na ansiedade hoje como uma espécie de uma ladra, né? A pessoa ansiosa, ela está sendo roubada de si mesma. Porque ela faz, eu tenho um nome bonito para isso, tá, Ju? Eu chamo de deslocamento temporoespacial. A pessoa ansiosa, ela vai para um outro lugar e para um outro momento. Geralmente para o futuro, sim. Mas tem gente que vai para o passado e joga para o futuro tentando corrigir o passado. Nossa, que trampo. Trampo, trampo. De qualquer forma, o mais importante disso tudo é que ela não está ali naquela hora. Esse aqui é o substrato. Seria mais ou menos assim, nós dois conversando aqui, só que eu tô com a cabeça na minha janta, batendo o pezinho aqui, que será que vai acabar logo esse negócio? O que, que eu vou jantar hoje? Eu tenho os cachorros para cuidar, tal. E aí eu tô perdendo. Estou me perdendo de mim mesmo. E isso também tem a ver com escolha. Em sustentar essa escolha, que eu tô aqui com esse grupo, tem um monte de pessoas, eu preciso ser responsável, eu tenho um nome a zelar, eu recebi um convite de uma profissional, enfim, tem um monte de coisas que colaboram para eu ter uma dimensão e eu quero dividir uma ferramenta com vocês que para mim ela é fundamental, que ela vem da vertente humanista da psicologia, que se chama Aqui e Agora. Aqui é uma referência geográfica, então o nosso aqui é esse ambiente virtual, né? Mas cada um tem o seu aqui geográfico sólido, né? Não líquido, como diria o Bauman, né? Sólido. Estou na sala da minha casa, né? Então eu tenho o meu aqui e o meu aqui é nesse contato com vocês, nesse grupo, nesse momento. E o meu momento, o meu agora, é justamente 19h42 e 19h43 e 19 e assim sucessivamente naquele fragmento. A pessoa ansiosa, ela perde esse fragmento e ela vai para qualquer outra coisa da vida dela, tá? Então eu vou te dar um exemplo bem característico, né? Então, o sujeito chega em casa depois da aula, 12h30, ele chega em casa às 13h, ele vai almoçar, come, às 14h ele se planeja, vou começar estudando. Ele tem uma pilha de apostilas, né? E ele já fez tudo errado desde o começo do ano, que ele, né, ele fez aquela promessa que esse ano ia acontecer e ele já, né, não vou usar termos chulos, mas ele já fez tudo aquilo que Eu não falo, devia já fazer. cagou. Já cagou. Ele já cagou. E aí ele fala: bom, vou estudar química. Ele pega a apostila de química, porque hoje teve aula de química e o coordenador falou aula dada, aula estudada. E ele abre, né? E ele começa a fazer o primeiro exercício de química. Ele fala: nossa, mas é meio difícil, é meio chato. Eu acho que eu vou para geografia. Só que ele fala: não, vou tentar mais um pouco. Só que ele fica pensando na geografia. E naquilo que, porque geografia é a próxima, e ele entra num processo de divisão, e ele não está nem na química e nem na geografia. Ou seja, ele não está aproveitando o fragmento do momento. Né? Fragmento do momento é quando a gente pega aquela batatinha frita do McDonald's e fala, isso é fragmento do momento. Fragmento do momento é isso aqui, ó. E eu percebo a água. Né?
e eu tenho todo o controle. Olha, eu consigo. Eu vou no. A água está descendo, estou sentindo. Eu estou inteiro no gole d'água. Né? Eu sou o gole d'água. Eu sou a batatinha. A batatinha, eu sou a química. Né? Então, ter um envolvimento dessa espécie não é fácil. Nesses tempos em que a gente vive, nesse tempo de aceleração, né, um contexto socioeconômico, né, o modo de produção capitalista acelerado, né, a gente é tomado pelo amanhã. Né? Não vai funcionar, você não vai conseguir criar significado, porque para a gente conseguir desenvolver aquelas habilidades específicas, nesse momento da vida, a gente só vai conseguir, seja com livros, das provas da Unicamp, da USP, seja com qualquer outra disciplina, só se eu conseguir gerar significado. E para eu conseguir gerar significado, eu preciso acatar o momento, o fragmento do momento. Fernando, mas e a química? E a geografia? A geografia é depois. A geografia é depois. Ah, mas e a biologia? Por isso o planejamento. Né? Por isso essa execução primorosa, né? E a gente consegue. Ah, mas eu fiquei devendo. Às vezes o plano fura. Fura. Por isso que o carro tem step, porque o plano fura. A gente bota o step e a viagem continua. Tá? Então a gente precisa ter um outro tempo para recriar aquilo e conseguir colocar no lugar para não ficar devendo. Porque senão a gente volta para o passado, é nesse sentido, viu, Ju? Volta para o passado para corrigir, só que tudo na cabeça. Numa hora em que eu preciso estar focado para estudar. Esse mesmo exemplo acontece com muitas pessoas, sabe quando? Na hora da prova. Ela está executando a prova. Ixi, não sei a primeira. Ixi, não sei a segunda. Ixi, não vou passar. Ela tem mais 80 para fazer. E aonde ela está? No dia da lista. Ela não está fazendo a prova. Ela perdeu a prova. Ela perdeu a prova. Né? Num fragmento. Num fragmento. Tá? Ao invés de... É igual ao jogo de vôlei, né? Puta, perdemos 4 pontos seguidos. Vamos jogar o próximo. Né? É isso que o jogador, ele precisa se concentrar naquele momento novo. Eu sei que não é fácil fazer isso, às vezes exige muito tempo, às vezes até de terapia mesmo, né? Porque o que eu vejo, né? Se eu saio para restaurante hoje em dia, essa teimosia, né? A gente é psicólogo, começa a observar, quando você vê, o restaurante inteiro tá batendo pezinho. Né? Porque o mundo hoje não tem mais movimento de rotação e translação, o mundo quica, né? O mundo... As pessoas estão Eu tô aqui ansiosas. pensando que eu sou muito essa, porque eu super bato o pezinho o tempo todo e eu estou às vezes aqui, mas eu tô só olhando o relógio falando, meu Deus, será que vai dar tempo do Fer falar tudo que ele quer? Porque já são 47. Aí você Então, falou, eu falei, olha onde eu tô. Eu tô às 8 já, É. pensando lá na frente. A minha mãe disse que eu tenho síndrome das pernas inquietas, que é esse pezinho balangando. Então, por isso que eu digo que a ansiedade é uma ladra, porque ela está nos roubando de nós mesmos nesse momento. E a ansiedade, ela vem junto. Se não der tempo, Ju, a gente tá, o principal acho que já estamos caminhando, tá? Se não der, que pena, mas a gente marca outra. Tá bom. É, a ansiedade, ela casa, sabe com quem? Com a procrastinação. Esse mesmo sujeito que chega em casa meio-dia e meia, vai almoçar, né? E aí ele se planeja 2 horas da tarde. Não, beleza. Aí 1h30 ele, vou tirar um cochilo até as 2h30. E ele bota o despertador, né? Ou então ele deita lá na frente do jornal hoje, que eu nem sei se existe mais, né? E fica lá vendo o jornal hoje. Fica até 2h30 aqui, vai. Ou ele fica no Netflix também, não tem problema. Mas só mais meia Agora eu vou horinha. estudar. Agora eu vou estudar. Não, mas deu 3 horas, é hora do café. Agora eu vou tomar um café, depois eu vou estudar. Às 4, ele fala, não, mas peraí, é academia, né? E assim vai. E assim vai. Quando chega à noite, lá pelas 9h10, ele não consegue dormir porque ele está devendo. E ele sabe disso. E aí ele começa a bater o pezinho dentro da cabeça dele. Ele começa a se cobrar. Então elas vão fazer um par complementar. O sujeito procrastina e se exige em formato de ansiedade. Quanto mais ele se exige, mais ele tem por fazer. Quanto mais ele tem por fazer, menos ele faz, porque o volume é muito grande. Ele não se organiza. E aí ele procrastina porque ele evita a dor.
e ele vai para o prazer, né? E aí ele se cobra de novo e fica ansioso de novo. Então é um círculo vicioso. Tá? E isso tem a ver, Ju, muitas vezes, sabe com o quê? Com uma forma de construção social que nós, às vezes, a gente herda de alguém, de casa mesmo, é uma herança pela convivência, né? E às vezes a gente herda a partir do próprio desenvolvimento escolar. Tem dois nomes que a sociologia dá para isso, né? Ela chama de o movimento é hedonista, que é o sujeito voltado para o prazer, ou o sujeito ascético, que é o sujeito voltado para a disciplina, né? Os dois movimentos em excesso podem ser complicados. Eu não gosto muito de pensar em equilíbrio, porque equilíbrio para mim é sempre tênue, né? Mas eu vejo que os dois movimentos na vida são importantes. O sujeito que procrastina, geralmente ele vai pela vertente hedonista. Ele abre mão da disciplina e vai para o prazer, para o lazer, para o gozo. E o sujeito ascético, ele abre mão do prazer e do gozo e vai para o rigor da disciplina. Se forem excessivos, ambos podem sofrer, tá? Então, eu acho que vale a pena, por exemplo, pode ter gente que ao final dessa nossa conversa vai abrir uma agenda, vai falar, agora eu vou me organizar e tal, tal, tal. Aí ele pega, se organiza, consegue montar, tal. Chega amanhã, o que ele faz? A mesma coisa que ele fazia ontem. Por quê? Sabe por quê? Porque o corpo vai. O corpo está mecanizado. É um conceito que é chamado por Bernard Lahire, um sociólogo da educação, ele chama de disposição. O que é uma disposição? Uma disposição é uma inclinação para você fazer determinada coisa. Por exemplo, você é destra, Ju? Sou. Tá. Então você vai lá escovar os dentes de manhã. Você não pensa, né? Vou pegar a escova com a mão direita. Você simplesmente pega a escova com a mão direita. Né? Só que depois dessa conversa comigo, você pensou, não, amanhã cedo acho que vai ser importante eu mudar e começar com a mão esquerda, porque a mão esquerda é uma habilidade importante para a Unesp, tá? Aí se escreve na agenda, né? Acordar, escovar com a mão esquerda, tal. Você chegando, abriu a portinha, sua mão vai. E como é que faz? Exato, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Por isso que não é fácil. Esse movimento, ele é socioemocional. Né? Então, as pessoas se frustram muito. Por que um monte de gente... eu vou fazer academia esse ano. Dura janeiro. Dura janeiro. Fevereiro já, não vou mais. Porque o corpo vai. Né? Ela vai precisar colocar fitinha vermelha no dedo para lembrar, colocar despertador, ela vai ter que se deparar com essa... É uma desconstrução. Construir um hábito novo é desconstruir um antigo. E tem um monte de gente que eu vejo aí, colegas meus que ficam dando receitinha na internet. Olha, gente, é trabalhoso, muito trabalhoso, tá? Então, esse exemplo da escova de dente, para mim, ele é suficiente para a gente ver como é difícil. Experimenta amanhã escovar, você vai ver, você vai falar, nossa, você nem vai lembrar, tá? Então, é uma série de recursos e de, não sei se o nome é bom, tentativas, né? Até, porque é um processo, sabe de quê? É um processo de incorporação, né? Eu gosto de dar os exemplos musicais, né? Porque naquele filme Shine, que é com o Geoffrey Rush, o menino toca piano e ele começa aprendendo a tocar piano com o pai. E o pai chega num momento e fala, filho, nós vamos ter que arrumar um outro professor para você, porque eu já te ensinei tudo que eu sabia. Arruma um outro professor para ele. E aí ele começa a estudar com esse outro cara. E esse outro cara dá umas obras do Rachmaninoff para ele estudar, que é um compositor russo, super difícil, super rápido. E ele fica lá. E o professor fala assim, você vai fazer tantas vezes quantas forem necessárias para você não precisar lembrar.
Ele não vai precisar lembrar que não, porque o corpo vai, né? Então, esse é um Não dá processo de tempo de incorporação. pensar, né? Não É dá tão tempo rápido de... que não dá tempo de pensar. É, como muitas vezes é o vestibular. Você faz, eu tô sabendo, né? A pessoa que tem já uma capacidade dessa grandiosa, né? Pensando num curso bastante concorrido, essa capacidade de pensar, ela já está mecanizada. Os demais vão precisar desenvolver, né? E aí entra um pouco da comparação, né? Pô, mas o cara não faz nada lá, vai pro bar e eu fico aqui me ralando e ele tira os notão no simulado. Por quê? Primeiro, esse tipo de comparação é insonsa, tá? Não vai te levar a lugar nenhum. Você não sabe da história dele. Às vezes a história dele é parecida, por exemplo, com a história do Chico Buarque, né? Chico Buarque era um cara que, né? Então, eu aprendi com o Maurício Erni, que é essa história, um professor lá do doutorado. Ele falava que o Chico, pai do Chico, né, Sérgio Buarque, imagina, um dos maiores sociólogos do Brasil, né? E, e aí daqui a pouco o pai falava assim, domingo à tarde, 3 da tarde, vamos conversar em francês. E a família inteira conversava em francês. Não, agora nós falaremos em italiano, né? O Chico não precisou da FAO. Ele era aluno da FAO na USP, ele foi embora, ele não precisava da FAO. Porque ele já tinha uma gama de habilidades incorporadas, de disposições incorporadas. Aos 7 ele foi morar na Itália, numa escola italiana, numa escola americana. Ele já falava francês, que aprendeu em casa, e aí desenvolveu italiano e inglês na escola americana. Aos 7, não é à toa que o Chico é o Chico. Às vezes tem um Chico de Buarque do seu lado, você vai se comparar com ele. A herança dele é de casa. Essa bagagem mecanizada, já de disposições e inclinações, que você vai precisar ralar, ele baixou lá o Exu nele. Né? Ele aprendeu com o pai. Ele aprendeu só de observar, muitas vezes, na imitação. Então, vai exigir esforço, Ju, respondendo a sua pergunta, para construir novas inclinações. Eu não tinha a inclinação disciplinar de ler, de ler não, de ler eu tenho bastante tempo, mas de estudar para a prova. Eu estudava de véspera. Quando eu entrei na faculdade, eu vi que eu ia rodar, porque não ia dar tempo. E eu precisei aprender. E eu fiquei praticamente os 5 anos da faculdade, todos os sábados e domingos, estudando, porque eu trabalhava, né? Meu curso era integral e eu trabalhava, eu não tinha tempo. Então, eu estudava sábado e domingo, né? E aí eu desenvolvi, até excessivamente, essas disposições disciplinares que eu não tinha para estudar, hoje eu tenho, se deixar, elas são excessivas, tá? Mas é possível desenvolver. Mas é custoso e é trabalhoso, tá? E isso compõe uma bagagem importante na relação dos quesitos emocionais e práticos também para a gente conseguir realizar aquilo que eu falei na primeira parte dos aspectos cognitivos específicos de cada prova, tá? Bom, o que mais? Em linhas Deixa eu só dar um gerais, Ju, recado é isso. rapidinho. Tá. Eu não sei, eu sou da época em que o Instagram deixava a gente fazer 1 hora de live e quebrava. Então, só para avisar, se quebrar a live e a gente estiver no meio de um raciocínio, eu abro outra só para a gente finalizar, tá? Se a gente Tá bom. conseguir finalizar o raciocínio aqui, beleza? Se ela cair daqui a tipo 1 minuto, que vai dar 1 hora que a gente está aqui, eu vou abrir outra só para a gente fechar. Então é isso, só queria dar esse recado. Pode continuar a Tá bom. falar, Fer, que aí se cair já Acho que ficamos agora, avisados. agora faltam poucos aspectos. Eu acho que a gente pode pensar também em alguns elementos, por exemplo, ambientais, que são bem básicos. Eu acho que é importante você ter um canto para você estudar. Eu já atendi alunos que eu lembro uma aluna que falava assim, mas eu tenho 6 irmãos na minha casa, como que eu vou estudar? Todos menores. Você vai ter que ir embora, vir para o cursinho estudar. Né? É um processo de separação que às vezes começa antes da própria separação. Eu costumo dizer que passar no vestibular para mim é ir embora. É ir embora.
é ir embora de casa, é se despedir dos pais, é fazer esse trânsito. Isso às vezes é muito doloroso e eu já atendi um monte de gente que não quer ir embora. No fundo, não quer ir embora, quer ficar mamando, tá? E aí vocês vão precisar cuidar disso também. Aí é terapia, procurar o psicólogo do cursinho, olhar para isso. Às vezes você vai ter uma mãe que fala, meu menino, mas eu não quero. Às vezes a mãe fala, eu não quero que ele vá embora. Algumas mães assumem. Eu já vi mãe boicotando, boicota o estudo, fica abrindo a porta do quarto. Você está estudando? Né? Ai, que horror! Às vezes, no intuito de incentivar, mais atrapalha e constrói lá uma insegurança e uma ansiedade que no dia da prova a pessoa amarela e fica. Serve para ela ficar. Essas histórias são curiosíssimas, são curiosíssimas. E infelizmente não vai dar para dimensionar muitas delas, mas elas são sutis, essa história de ficar, né? De repetir em virtude de um aspecto emocional que tem a ver com o elo familiar, que tem a ver com não crescer mesmo, sabe? E continua. Né? Alguns alunos eu já vi declararem, né? Tem aluno que tem aluno aluno terceiro ano muitas vezes fala, eu vou me dar mais um ano, eu já não quero entrar no que vem. Quer dizer, o terceiro ano dele, ele já está chutando, porque ele já está prorrogando. Não, eu quero fazer um ano de cursinho. Alguns falam até que precisam amadurecer, eu até vou entender. Eu ainda não estou preparado. Tá bom, beleza. Né? Outros não. Né? Outros vão criar uma desculpa qualquer, ou vão até produzir o próprio fracasso para ficar. Então acho que vale a pena a gente se perguntar, eu quero mesmo ir embora? Fala, Ju, você quer perguntar, né? Não, eu fico pensando, é difícil porque eles são, eu não sei, né? Eles são muito jovens, eu acho muito jovens. Eu acho escolhas e processos muitas vezes muito pesados para uma galera que é tão jovem. Essa coisa do aprender a estudar é um bagulho que eu acho, né? Alguns têm. Tô aí? Ah, tá bom. Eu tô de Tá volta? sim. Tá. Me ligaram na hora da live. Alguns têm isso desde sempre, porque aprendem em casa, porque alguém ensina, porque tem mãe que fala, vai estudar desde que você é pequeno. Mas como é que eu faço para estudar? Não interessa, vai pro seu quarto e vai estudar, né? E não ensina. E aí tem gente que fica sem saber como que estuda a vida inteira. Essa coisa, eu fico imaginando, e eu acho que 17 anos, 16 às vezes, até 18 em alguns casos, eu acho pouca maturidade para eu tenho que fazer sozinho. Eu tenho que estudar tudo isso de química, tudo isso de geografia. Então hoje eu vou estudar química, ixi, mas aí tem a geografia. Eu tô dizendo isso porque eu às vezes tenho isso, tipo, eu tenho um monte de coisa para fazer em casa. Daí o que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer isso, depois isso. Aí eu começo a fazer aquilo, eu não quero fazer, eu vou pro 2, depois eu volto. Eu me obrigo a fazer o 1 e o 2, porque eu sou adulta e isso tem a ver com o meu trabalho, eu preciso fazer. Mas às vezes eu penso, mas para um moleque de 17, às vezes é pesado demais isso. O aprender a estudar sozinho e o tomar essas decisões e essa força de vontade de eu vou fazer isso aqui mesmo sendo chato, porque eu quero ou porque eu preciso. Ou eu tô sendo muito boazinha e eles não, eles já têm maturidade para isso, que se foda e é isso mesmo. Então, essa história de maturidade, por isso que lá no comecinho eu propus que cada um fizesse um exame da sua singularidade. Eu atendo pessoas que têm 45 anos na clínica que não têm isso, que muitos de 15 têm. Tá. Posso até dizer que na média, talvez os mais jovens, né? Posso até, então, mas eu vejo que existe essa perspectiva, ela para mim ela é Não muito tem a ver com a singular. idade, tem a ver com a personalidade, talvez. Não só Tem a ver personalidade, com o enfim, a sua história de vida. exato, exato, com isso que eu te falei, com o desenvolvimento de disposições que vão te colocar mais perto de fazer aquilo ou aquilo outro, tá? Então, tem pessoas que têm história de vida, quantas e quantas vezes eu já ouvi? Que a família fala assim, começa tudo e não termina nada. Começa balé, começa guitarra, vai pro piano, saxofone, natação, dura um mês, tudo dura um mês. Ela não tem a continuidade, né? E ao mesmo tempo, a disposição que ela vai
criando é de sair cedo. Ela vai desenvolvendo uma certa indisciplina. Nossa, num belo de um dia ela quer mudar. Vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Né? Porque o corpo, como eu disse, o corpo vai saindo das histórias. Né? Então, ela começa a ler. Pega na sua área, então. Quantos alunos você deve falar assim? Ah, eu peguei ali 2 páginas, larguei. Comprei um livro novo, a pessoa chega encantada e pega o cheiro do livro, tal, aquele fetiche e não vai. Né? Fica na cabeceira, apodrece o negócio. Tá? Então, ela vai precisar. Isso é um processo de desenvolvimento. Para começar com esse processo de desenvolvimento, por isso que eu propus da gente primeiro fazer uma avaliação, assim, uma reflexão. Eu quero mesmo, eu estou disposto a esse nível de trabalho, eu estou disposta, porque vai dar trabalho. Eu vou precisar de ajuda, eu vou precisar que alguém me puxe a orelha. Menino, você já leu hoje? Às vezes funciona, às vezes enche o saco, às vezes você não quer ninguém. Tem gente que consegue mais ou menos sozinho. Né? Eu lembro que quando eu acabei de dar esse exemplo da faculdade, eu entrei no primeiro ano. Por que eu comecei a estudar? Eu comecei a estudar porque se eu tomasse pau em uma disciplina, eu tinha que pagar DP, eu não tinha nem dinheiro para pagar o curso direito, pedirá pagar uma DP. Eu fiquei desesperado, falei, eu tenho que me obrigar. E aí entra de novo esse elemento da base material de existência, que é dinheiro. Tem gente que tem dinheiro e fala, posso ficar aqui. Né? Isso também é meio sabido, é meio incorporado já também. Eu posso Sim. continuar mamando. Né? Não importa, o dinheiro não é meu. Né? Entra por um processo de valor também. Né? Valorização do tempo de trabalho de alguém, da família, do seu próprio tempo. É o seu próprio tempo, é a sua vida. Né? Então, é um processo de desconstrução que às vezes é árduo, né? Mas tem muitos meninos de 15, 16, até gente que tem isso desde 8, 7. A pessoa vai e fala assim, como é que ela... Não, ela pode ter um modelo em casa, ela pode ter construído uma disciplina de uma forma prazerosa. Né? Outro dia eu estava ouvindo a história do Ivan Lins. O Ivan Lins, ele ouvia as músicas, ouvia, e nunca tinha feito aula. O dia que ele ganhou o instrumento, ele saiu tocando. E virou o Ivan Lins. Fala, cara. Né? Mas o processo auditivo dele já é uma competência, né? Assim, considerável. Tá? Então, Ju, em linhas gerais, minha cara, eu resumiria em trabalho. Tá? E essa história de cuidar do ambiente também, cuidar das suas coisas, do seu material, da sua organização, né? Se é na biblioteca da cidade, se é na biblioteca da escola, se é um quarto legal que você tem já o seu cantinho, ótimo, tá? Mas isso também colabora muito. E acho que uma última coisa que é importante, assim, os distratores, né? Como a gente tem distrator? Ó, quando acabou de acontecer, alguém te ligou no meio da live. Né? Atrapalha. Né? Então, o quanto. O meu celular nem sei onde. Não, estou falando com ele, ele está aqui na minha frente. Verdade. Ninguém me ligou, por enquanto ninguém me ligou, mas é bem possível. A hora que você abre o WhatsApp, tem lá um monte de mensagem. Eu vi pessoas me cumprimentando aqui, a Fabiola Holanda, querida, entrou a Malin, tem um pessoal conhecido que eu fui vendo entrando aqui. Né? Se eu focar, eu perco. Distrai. Né? Então a gente é requisitado muito pelas tecnologias. A Fabiola brincando que vai ligar. A Fabiola tá falando que vai ligar. Sacanagem, Fabiola. Vai ser um exemplo, né? Em loco. Eu diria assim, desliga, né? Bota no modo não perturbe. Não vai ter jeito, porque é muito mais legal assistir videozinho de cachorro do que estudar, né? Lavoisier, por exemplo, sei lá, não entendo direito de química, mas pode ser muito pilha. mais. Beijo, pilha, beijo pro... Né? Então, é uma disputa ingrata, inglória, perdida, eu diria. Você vai ter que abrir mão, né? A não ser que você consiga. Eu sou um cara que eu sei que se eu ficar 15 minutos estudando e me provou tocar uma música na guitarra, eu toco uma música na guitarra e volto.
Mas o que eu conheço de gente que vai tocar o repertório inteiro e nunca mais volta, Ah, não, eu nem vou. tem Não que gente eu que toque vai. guitarra, mas no mesmo exemplo, tipo, não vou ali só É, cortar a folha de uma planta. Não, vou passar a tarde no jardim. vai passar a tarde. Não pode, né? Então as tecnologias elas precisam ser cuidadas hoje. Dá para fazer outra live só disso, tá? Mas acho que não dá para esquecer de falar disso também. Acho que em linhas gerais é isso, Ju. Não sei se a moçada quer perguntar alguma coisa, saber de mais alguma coisa. Eu tô com tempo aí também, né? Na verdade, ninguém fez pergunta nenhuma, mas eu vou deixar convidado aqui, tanto aqui no Insta, que eu vou tentar deixar a live salva aqui, quanto no YouTube, se der certo de salvar lá, o contato do Fer, né? E eu acho que a gente pode fazer outras conversas. A gente chegou a falar disso quando eu falei com você a primeira vez. De repente, uma coisa de escolha de curso, né? Que eu acho que, de maneira geral, essa galera que fica mais de 3 anos, né? Porque assim, eu também não posso falar porque eu prestei letras, que é um curso que a gente sabe de baixíssima concorrência, inclusive hoje menos ainda do que quando eu fiz, né? Uhum, Hoje eu uhum, pergunto na sala, alguém aqui vai prestar letras, não tem nenhum maluco que levanta a mão. Muito menos que queira ser professor, e até aí eu tô concordando com eles, não tô achando ruim, não. Eu não tenho filho mesmo, quem vai dar aula para essas crianças da manhã, que se foda que eu não tenho filho. Mas eu não prestei, então, um curso de alta concorrência, né? Mas a galera da medicina, a gente sabe que é normal, às vezes, ficar 3, 4 anos. E aí eu acho uhum, que é um assunto para uma outra conversa um dia nosso, né? A gente sabe que o Brasil é super, infelizmente, desigual, que o vestibular é super injusto. O povo fala dos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos é o contrário, né? O povo economiza a vida inteira para pagar a faculdade, então as uhum. universidades públicas no Brasil são super concorridas. Mas o vestibular está aí, ele está dado, né? E se eu quiser entrar numa USP, numa Unicamp, numa federal, enfim, a gente tem que passar por ele. Mas aí tem isso, né? Talvez para a gente discutir uma próxima vez o quanto vale a pena, o quanto eu vou ter de esforço na minha vida e quantos anos da minha vida para esse curso que é tão concorrido. Eu acho que assunto não falta e quero convidar vocês a escrever aqui para mim, quando estiver vendo essa live depois, ideias de assuntos para a gente infernizar o Fernando para ele voltar e a gente ter mais conversas. Para mim é um prazer, porque assim, eu trabalho com essa população e com esses temas desde antes de me formar. Né? Eu estou em cursinho desde que eu era aluno de graduação, eu já comecei a dar aula de psicologia no ensino médio, então faz. Eu tenho 28 anos de sala de aula com essa moçada. Então, um contato muito grande mesmo por muito tempo. Então, tem uma bagagem assim que eu acho que é legal, que dá para dividir escolha profissional, rotinas de estudo, temas específicos que tem a ver. Hoje eu falei de forma bastante geral, né? Enfim, dá para a gente abordar bastante temas aí. E eu queria fazer um pedido para você, Ju, que eu não consigo ler aqui direito. Tem uma menina Tá, que escreveu tem alguma uma aqui, ó, coisa. a Dani. Oi, Dani. A Dani escreveu: Como lidar com as mães que ajudam, mas de alguma forma tentam atrapalhar esse processo, aquilo que você falou, Fê. E até mesmo com pessoas que não entendem seu processo e desejam a interrupção. Peraí, deixa eu ver se eu Vou entendi. ler de novo. Como lidar com as mães que ajudam, mas de alguma forma tentam atrapalhar esse processo. E até mesmo com pessoas que não entendem o seu processo e desejam a interrupção. Tá. Ela é a filha. É, Ela é a filha. Tá. Dá para ter uma conversa franca com essa mãe? Será? Porque às vezes é possível, né? Assim, eu chamo isso de contrato. Né? O que eu posso contratar lá em casa? É possível contratar? Olha, mãe, eu tenho meu jeito, né? Eu sei que você quer me ajudar, né? Algumas pessoas podem precisar de intermediário, né? Então, é, tem gente que convida, pelo menos eu já fiz isso algumas vezes em escola como psicólogo escolar, de chamar, então posso chamar sua mãe para a gente conversar? Você tem dificuldade, eu posso intermediar a conversa. Chamar e falar, olha, vamos entrar, como é que é? Como é que, né? Porque muitas vezes fica nítido que é um processo de infantilização, né? Parece que a mãe não quer que a pessoa vá embora, que a pessoa cresça, né? Que é um filho eterno. E às vezes, é Dani o nome dela? é.
É, às vezes, Dani, pode ser uma coisa que eu buraco mais embaixo, né? Porque eu não sei em que seara que a gente entra, né? Por que que essa mãe, ou qual é essa mãe, vamos tratar essa mãe como um personagem, né? Por que que essa mãe precisa desse filho eternamente, né? Como é que tá a vida dela? Como é que estão as atividades? Como é que está o casamento, às vezes? Enfim, né? Assim, eu fico com muitos outros questionamentos na cabeça porque essa interferência, o que que essa interferência está fazendo aí, né? Mas se houver um princípio de diálogo, né, eu apostaria primeiro num diálogo. Né? Olha, mãe, enfim, né, se for possível. Ou um intermediário, também, se for possível. Né? Eu lembrei de uma coisa muito engraçada que a minha mames, eu não sei se minha mames está aí, ela disse que ia entrar, mas não sei se ela está aqui. Minha mames vê tudo que eu faço, é minha fã Ah, número tá. um. Tá. Mas minha mãe, quando a gente morava junto, eu demorei muito tempo para sair de casa. A minha mãe entrava no meu quarto para me dar boa noite umas 7 vezes por noite. Boa noite, filha. Boa noite, mãe. E eu lendo meu livrinho. Boa noite, filha. Boa noite, mãe. E voltava para a mesma página. Aí passava um tempo ela. Ah, filha, sabe o que eu lembrei? Aí eu parava, punha o dedo na linha. Tá bom. Beijo, mãe. Boa noite. Boa noite. Ela entrava, no mínimo 5 vezes ela entrava. E de manhã ela acordava mais cedo para fazer café da manhã para mim. Fazia o Uhum. pãozinho na chapa, o leitinho. E ficava conversando. E eu de manhã assim, ó. Mãe, não quero conversar. Aí um dia eu falei para ela, eu falei, mãe, faz um favor para mim. Não precisa acordar mais cedo para fazer café para mim. Eu faço meu café. Eu não quero conversar de manhã. A gente pode conversar outra hora, mas de manhã eu não quero conversar. Você é capaz? Deixa, não precisa fazer café. Ah lá, tá aqui, ó. Claro que estou. Ficou puta comigo. Não, porque eu não faço mais seu café, então você se vira, porque nananana. Mas ela ficou puta por quê? Porque era a carência dela. Aquele momento era o momento que ela queria conversar. E aquele momento era o momento que pra mim não funcionava conversar. Aí teve um dia que ela acordou. Eu sei que você não quer conversar. Eu só vou fazer aqui um pãozinho, mas eu sei que você não quer conversar. Aí eu não respondi, só fiz assim. Aí ela, não, porque você falou que não quer falar, que não precisa, não sei o que. Aí ela conseguiu ficar 5 minutos quieta, deu 6 minutos ela. Não, mas eu só queria falar que não. Ela não consegue, entendeu? Não conseguia. Sei. Então eu acho que tem a coisa do. É por mal que a minha mãe fazia isso comigo? Claro que não era por mal, mas era uma coisa que a gente não combinava, né? Não dava certo. Então, peraí. É o momento que ela quer falar, mas é o momento que eu não quero falar. Eu fico pensando numa pessoa que está tentando se concentrar para estudar e, né? E a mãe ali não necessariamente está fazendo por mal, mas acaba atrapalhando. Então, é o que você falou, são tantas questões e é tão zoado, É, né? eu estou lembrando aqui de muitas queixas que eu já recebi de alunos que falavam assim, mas eu estudei o dia inteiro. A hora que meu pai chega em casa, ele pergunta: Você não está estudando? Eu falo, cara, ele só não viu. Né? Eu falo, Você não estava aqui, mas eu estava então, eu não estudando. estava aqui, eu estava estudando. Né? Então, tem uma outra moça que escreveu aqui alguma coisa, por isso estou quietinha, te carreguei no. Ah, é a própria sua mãe? Uai, essa E mensagem hoje não apareceu para mim. estou aqui maravilhada e vou usar para minha rotina de estudos na Ah, escola. não, essa Amei. Sandra. A Sandra escreveu. Por isso estou aqui quietinha. Te carreguei no colo e hoje estou maravilhada. E vou usar para minha rotina de estudos na escola. Amei. Mas o Será que que tem que ela uma. escreveu antes que eu não consigo ler? É, eu não tô achando também, Fer. Peraí que eu tô procurando, mas eu acho que não tem, viu? Acho que é a primeira mensagem que a Sandra mandou. Sandra, se você puder Ah, então escrever de tá. novo, porque acho que a gente perdeu. Mas o que eu consigo ver aqui, ó, Aline Bisaia, beijo, falando organização e disciplina. Da Sandra só aparece essa pra mim, por isso Ah, estou tá bom, tá quietinha. bom, tá bom. Te carreguei no colo. Alguma Sandra te carregou no colo? Ou será que me carregou no colo? Hoje estou maravilhada, vou usar para minha rotina de Ah, estudos, né? ela me carregou no colo. Beijo, Sandra, pra você. Então é isso. É, Sandra te carregou no colo, Fernando. eu tenho as minhas mães postiças aí. É, olha que Muito coisa. bom. E minha mãe Então tá aí. rindo aqui agora da história que eu contei. Então, às vezes um Então, recontrato gente, com a mãe ajuda, né? Ajuda, quem sabe. quem sabe, Dani, tentar uma conversa. É. Aí, se não for possível, é fugir, né, Fer? Fugir pro cursinho, fugir pra Ah, algum lugar. pode ir pro cursinho, vai estudar na praça. Sem pudor, sem pudor, né? Porque senão não vai embora, a pessoa não vai embora, ela fica. Ela cai numa armadilha, né?
Eu achei muito interessante isso que você falou do. Eu não sei que parece, né? A gente fala, mas. Ah, eu quero passar num nível mais profundo. Será que você quer mesmo, né? Porque o que passar significa, né? O que passar no vestibular significa, mesmo que você não vá mudar de cidade, mesmo que você não vá sair de casa. Eu fiz Unicamp aqui em Campinas, morando com a minha família todos os anos. Mas é ir embora de um outro jeito, né? Não é o ir embora físico, mas É. é ir para outra E, vida, né? e às vezes ir embora já começa indo embora para a biblioteca do cursinho estudar. É. E a Né? mama sente, né? O ir embora não é o dia da matrícula, o dia do trote. Ir embora é um processo. Estou falando aqui de um processo, né? É um processo de desenvolvimento de ir embora, né? Então acho que vale a pena para quem está muito tempo aí avaliar se está na primeira esfera de cognitiva ou se está na esfera emocional ou se é mais complicado ir as duas, porque São as também duas. uma coisa não anula a outra, né? É. Então, tem gente que é muito capacitada na primeira esfera cognitiva, mas eu já vi, nossa, quantos alunos a gente fazia um acompanhamento específico com esses alunos e não ia embora, não ia embora, não ia embora, né? Muitas vezes pela própria exigência, né? E aí entra o aspecto emocional, né? Então, acho que vale a pena fazer essa reflexão e essa avaliação para começar a entender um pouco melhor, né? E aí, quem precisar de ajuda, grita, a gente vai tentando ajudar. A Ju vai colocar meus contatos aí, segue a gente, manda pergunta, Vou. depois eu No Insta disponibilizo já meu tá, mas eu e-mail. vou pôr de novo. Vou Tá pôr bom, no né? YouTube também. E é isso, deixem sugestões do que mais vocês querem que a gente infernize o Fernando. Desde já, Fer, de verdade, obrigada Imagina. por ter aceitado o meu convite, por ter se preparado, achei ótimo. E, e é isso, quem sabe seja só a primeira de várias que a gente possa fazer, Então, né? quem sabe? Legal. Quero te agradecer também bastante, né? Fiquei feliz de ver um Imagina. monte de gente aqui nossa, colegas de trabalho de outras escolas, a Sandra, Fabiola Holanda, tem gente altamente capacitada ouvindo. Fabiola Holanda é uma top da história oral no Brasil aqui, tá na nossa, Ui. colega da São Leopoldo Mandique. Tem muita gente A querida Sandra aqui, está dizendo gostei. aqui, planejar e estudar como professora dos anos iniciais é fundamental. Estamos ajudando nossos alunos para esse processo. Muitos deles são vencedores. A Fabiola está falando, falar sobre procrastinação. São muitas coisas, muitas ideias. Nossa, eu estava com uma coisa na cabeça que eu ia falar, e aí eu fui ler as mensagens e eu esqueci o que eu ia falar. Já não lembro mais. Bom, a gente já estava nos agradecimentos, enfim, né? Mas brigadão É mesmo de isso. coração, adorei estar aqui, muito legal. Eu lembrei o que eu ia E falar. lembrou? Ótimo. Lembrei. Quando você perguntou, né, como é que tá hoje? Tem aconselhamento no cursinho? Não tem? Eu disse, no cursinho que eu trabalho tem. Inclusive, tem alguns professores que fazem, tipo, um treinamento para ajudar, não na parte psicológica, mas na parte de planejamento, né? E eu sempre digo que eu sou a pessoa que não pode fazer isso. Que eu não tenho o menor perfil para fazer isso, porque eu sou a pessoa grossa, porque eu chegar a falar, não interessa isso, foda-se, senta a bunda e estuda. E a vida não é assim. Então, ter o Fernando aqui com esta paz, com esta clareza de raciocínio, né? Muito me ajuda e me agrega e me agrada, porque por mim é tudo no chute, gato. Vai sentar e vai fazer. Então, além de tudo, Fer, obrigada por trazer esta clareza, esta doçura, esta paz, que é a coisa que falta para esta que vos fala. Eu não sou sempre essa paz, mas profissionalmente eu tendo a ser, tá? É isso. Tá bom? Então, Ju, beleza. brigadão mesmo. Gente, Tô à obrigada disposição, obrigada tá a todo bom? mundo que passou por aqui, gente que vê um Obrigado pedacinho, depois mesmo. vê o resto. Para todo mundo que está vendo depois, no momento, isso, que eu também sei como a vida é, né? A gente vai procrastinando e vê depois. Mas de verdade, Fer, muito obrigada mesmo. Beleza. Obrigada, meu Obrigadão povo. mesmo. Vamos comer que eu tô com fome. Vamos comer. Tchau, gente. Beijo grande para Tchau, todos tchau, gente. e Obrigada, todas. Tchau, valeu. tchau. Agora como é que eu encerro isso aqui, socorro? Não é aqui. O Fernando já saiu. Meu Deus. Aqui, encerrar. Beijo, gente. Valeu.